A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Você é um israelita? Israelita hoje é aquele que tem a vida do israelita dentro de si, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Se você já convidou ele para morar dentro de você, você é o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita. Então, se você teme a Deus, vamos ouvir o que o Senhor vai falar. Por meio do apóstolo Paulo. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e o exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes, até o profeta Samuel. Então, o último juiz foi Samuel, porque Samuel ungiu o primeiro rei em Israel, que foi Saul. Aí começou o período dos reis na Bíblia. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônica, 1ª e 2ª Reis. Aqui Paulo está expondo a palavra de Deus para o povo. E está contando a história do povo judeu, desde a saída deles do Egito até a entrada deles na terra de Canaã. Olha aqui. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha, irmãos, Davi, ele cometeu erros graves, pecados gravíssimos, mas ele tinha algo dentro de si que Deus se agradava. Ele era absoluto pelo Senhor. E hoje o Senhor também quer que a gente tenha esse coração. Deus achou alguém segundo o seu coração. Seguir o coração de Deus é nós darmos atenção à palavra de Deus e fazermos como está escrito na palavra. Versículo 23. Da descendência deste, de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus, o Salvador de Israel. Então Paulo agora chegou no Senhor Jesus, porque essa era a promessa que o Senhor tinha feito a Davi. Os reis não seriam só os descendentes biológicos de Davi, mas Jesus é o descendente biológico de Davi, e ele também é celestial, ele é o próprio Deus que se manifestou na descendência de Davi. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Aqui ele está se lembrando da obra que o Senhor levantou João Batista para fazer. E não se esqueça que João Batista ele era um precursor da obra do Senhor Jesus. Uma vez que o Senhor Jesus apareceu para ele e foi batizado, encerrou o ministério de João Batista. Ele deveria ter seguido o Senhor com os seus discípulos. Mas, infelizmente, ele preferiu seguir o seu próprio discipulado. Por isso que a cabeça dele foi para o prato. Porque agora tinha aparecido a cabeça, que é Cristo. Versículo 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Olha, ele está dando testemunho de que ele não é o Cristo. Então ele deveria ter seguido a ele. Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões, irmãos, filho da geração de Abraão,
e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E quem é que tinha matado? Esses que estavam ouvindo a palavra por meio de Paulo. O que Paulo estava expondo para o povo? A verdade do que eles tinham feito com Cristo e quem era ele. Quem era aquele que eles pregaram na cruz? Vamos ver a reação do povo, né? 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Porque ele é o próprio Deus, ele mesmo se ressuscitou, porque ele é o Senhor. Mas aqui é colocado dessa maneira para que a gente tenha uma noção, para a gente compreender a obra que Deus fez de ressurreição em Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para o povo. Depois que ele ressuscitou, as pessoas o viram. Era mais ou menos assim. Ele estava treinando os discípulos. Uma hora ele se permitia ver, outra hora ele se ocultava. Porque os discípulos estavam acostumados a vê-lo em carne. Mas não estavam acostumados que mesmo sem ver o Senhor, ele estava ali como Espírito. Hoje você que tem o Senhor, ele está aí junto com você, dentro de você, do seu lado. E nós não o vemos. Porque depois dos 40 dias ele se ocultou. Hoje ele é o Espírito. Mas ele voltará. E quando ele voltar, todos o verão. Todos que morreram vão ressuscitar. Na vinda de Jesus, o Senhor diz que todo joelho vai se dobrar diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós também vamos vê-lo, face a face, pela eternidade. Versículo 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então os profetas anunciaram a Jesus. Paulo estava vivendo essa experiência, porque Jesus tinha aparecido para ele quando ele estava indo para Damasco, numa grande luz. Já tinha passado os 40 dias que ele apareceu fisicamente, por isso Paulo o viu só como uma grande luz. Versículo 33 do capítulo 13 de Atos. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também, em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, morreu. E foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Ele está morto até hoje. Está esperando o último dia para ressuscitar, o rei Davi. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu, porque ele não ficou morto, o seu corpo foi ressurreto. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Olha aí. Quem é que pode perdoar os pecados? Deus. Que um dia entrou dentro do ventre de Maria, se encarnou, morreu, ressuscitou, hoje ele é o Espírito, só ele pode tirar os pecados. Então você precisa confessar os seus pecados a ele, a Deus, não ao homem. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Então o que é que salva a pessoa? É o crer no Senhor. Quando nós cremos nele e o chamamos para dentro de nós, ele perdoa os nossos pecados. Nós somos salvos por ele. Então nós somos salvos quando nós entramos em Deus, no seu Espírito. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Olha o que os profetas também disseram. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saído os judeus da sinagoga, os gentios, rogaram que no sábado seguinte lhes fossem dito as mesmas coisas. Então eles abriram o coração para receber a palavra de Deus. E despedida a sinagoga, que era a reunião dos irmãos, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé,
os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então hoje nós necessitamos ter a palavra de Deus. Quando nós nos apegamos somente à palavra de Deus, toda a cidade vai ouvir e vai ter vontade de entender a palavra. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então, quando o Senhor chamou os apóstolos, eram 12 judeus que creram no Senhor. Mas Paulo, ele também era um judeu, mas não era um dos 12. E o Senhor tinha dado a ordem da pregação do evangelho primeiro para o judeu e depois para os gentios. Mas agora os judeus estavam se recusando a crer que aquele que morreu na cruz era o rei deles verdadeiro que havia de ser enviado. Mas a maioria não quis esse rei que morreu e ressuscitou pregado na cruz. Eles queriam um rei humano, como eles estão aguardando até hoje o povo judeu. 47. Porque o Senhor assim não o mandou, e te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Glória a Deus. A pregação do evangelho que começou lá em Jerusalém, chegou aqui em Sudiminuce, interior do estado de São Paulo, no Brasil. E com certeza chegou na sua casa. Olha, o cumprimento da palavra chegou aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então a salvação é para todo aquele que crê, não importa se é judeu ou não. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus, que eram os que conheciam os profetas, a palavra, a lei, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo. Então, toda vez que a palavra de Deus, a verdade é falada, quem se levanta? A religião, o sistema religioso, os líderes religiosos. Para quê? Para perseguirem a verdade. Quando você ouve que a igreja é você, junto com todos os filhos de Deus, e que a igreja não é nenhum templo religioso, nenhum templo que eles colocam a placa lá, que é a igreja, aquilo não é a igreja. Aí os religiosos, os líderes se ofendem, porque as pessoas estão ouvindo a verdade, e as pessoas começam a perceber que o que eles estavam aprendendo lá dentro daquele templo não é a verdade. Por quê? Porque ali não é a igreja, não é a casa de Deus. Porque Deus não mora em casas feitas por mãos humanas. Então, se ali já não é a casa de Deus, onde eles estavam enganando o povo, dizendo que era, as outras coisas que tem lá dentro, muitas delas também não pertencem à palavra de Deus. Porque as pessoas, para defender o seu templo religioso, aí eles se intitulam: eu sou o pastor da igreja. Essa igreja aqui é minha. Como é sua? Você morreu na cruz? Você foi pregado na cruz? Como você é o pastor, se o pastor é Jesus Cristo? E na Bíblia está dizendo: você não deve ter nenhum outro guia, nenhum outro pastor, nenhum outro mestre que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso dentro de você como Espírito. Isto é a verdade. Mas por que a religião fica furiosa? Porque principalmente eles vão perder alguém que leva grana para eles. Porque quando nós vamos lá na nossa ignorância, tudo que é falado lá a gente faz. Por quê? Porque a gente acha que estamos fazendo para Deus, porque nós não temos entendimento da palavra. Mas quando você começa a ler a Bíblia, aí você vai entender que o teu dinheiro, o teu dízimo é para ser dado na igreja, e a igreja não é a religião. A igreja são os irmãos. Se você quer ofertar a sua oferta, o seu dízimo, você perguntar para o Senhor o que é para você fazer com aquilo ali, ele vai falar para quem você deve levar, que é o povo de Deus. E ainda ocultamente. Mas a religião não, ela quer que você leve a grana para lá. Alguém tem que bancar o avião dele. Alguém tem que bancar o salário dele. Não, mas eu nem ganho salário aqui. Mas você tem o status. Alguém tem que bancar. Fulano é o pastor, eu sou o pastor. E tem que ter um grupo de pessoas que aplaude você.
Isso é a heresia que é ensinado na religião, com respeito à palavra, com respeito que ali é a igreja, com respeito que aquele homem é o pastor da igreja. O pastor é Jesus Cristo, ele está dentro de você. Conhecereis a verdade e ela te liberta. Mas a religião, quando vê o povo ouvindo a verdade, o diabo usa o sistema religioso e os líderes para fazer igualzinho está escrito aqui. Quem é que se levantou contra Paulo que falava a verdade? O sistema religioso judaico. Por quê? Porque eles achavam que eles eram só os que eram de Deus, ninguém mais é. E discriminavam todo mundo que não era judeu. Mas o Senhor não é assim. Quer dizer, então eles fizeram da palavra de Deus, da lei de Deus, santa e pura, um sistema religioso chamado religião judaica. Contaminaram a palavra de Deus. Repetir o versículo 50 do capítulo 13 de Atos. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites, foram expulsos da cidade. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, outra cidade. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Lá no sistema religioso você pode ter um status. Nossa, eu vou na igreja mais linda que tem na terra. É a réplica do templo de Salomão. Aquilo não é igreja. Aquilo é um templo religioso. Pode ser de mármore. Lá no sistema católico tem uns que é valiosíssimo, é tudo feito de ouro. Aquilo é igreja? Nunca foi. Não é. Nunca será. Mas o que a religião faz? Coloca mentira na minha e na sua mente, achando que aquilo é a igreja. E aí, quando nós não conhecemos a palavra, a gente acredita, porque a gente tem temor, a gente quer agradar e servir a Deus, então eu preciso ir na igreja. Mas você não vai à igreja, você é a igreja, Deus mora dentro de você, você pode ter comunhão com Ele, face a face, lendo a palavra e orando. E quando você começa a ler a palavra e orar, Deus começa a iluminar os seus olhos espirituais. Aí as escamas do engano começam a cair dos seus olhos. Ah, vou ser perseguido pela religião, certeza. Mas tem uma coisa que a religião não pode tocar. O que é? Olha o versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O que você quer? Você quer seguir um sistema religioso e ser triste? Deprimido, ansioso? Você quer ter depressão? Ou você quer estar fora, menosprezado pela religião? O que importa? Mas você está cheio de alegria do Espírito Santo. Isso não tem preço. Que adianta você estar fazendo algo que você acha que é para Deus e você não tem a unção? Você não tem o Espírito se manifestando dentro de você? Não tem o gozo do Espírito em você? Aquilo é só uma fachada, é uma fantasia. Você pode ir lá na missa, no culto, na campanha, 7 vezes, 70 vezes aquilo, você vai continuar vazio. Mas quando você tem o desfrute do Espírito Santo dentro de você, você é alegre. Você não precisa de carnaval para fazer a sua alegria, para você ser alegre. Você não precisa da balada, do baile, você não precisa dos pecados carnais. Não, Deus é a sua alegria. Ele é a tua satisfação. É igual o vinho lá, o povo tinha bebido tanto vinho do casamento, mas quando acabou, só o vinho que preencheu foi aquilo que o Senhor transformou água em vinho. Então Deus quer transformar a nossa morte em vida, cheio do Espírito. Vamos pedir isso para Ele hoje? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado pela verdade da palavra. Nos ajuda, Senhor, todos os dias a lermos a Tua palavra, comermos da Tua palavra. Senhor, que por meio da Tua palavra o Senhor possa nos encher do espírito de alegria, o Espírito Santo. Transborda, Senhor, em cada um de nós o Teu Espírito maravilhoso. Opera na nossa vida, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos. Mesmo, Senhor, que vamos sofrer perseguição e desprezo pelo sistema religioso. Que importa, Senhor? O que importa para nós é a alegria do Teu Espírito, é a realidade do Teu Espírito dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esses discípulos que levam o Teu Espírito Santo para todas as pessoas. Nos dá esse dia debaixo desse espírito de alegria, o espírito de entendimento, de revelação da verdade.
Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Que Deus me abençoe também. Que hoje Ele possa nos dar um dia cheio de alegria do Espírito Santo, no Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.